Serrão, Marco Antônio, ótima tarde a vocês. Eu quero começar fazendo uma pequena análise aqui para a gente pincelar a nossa conversa, o início da nossa conversa aqui nesta quinta, a respeito dessa queda, né? Porque nós trouxemos aqui o dado. Final do ano eram 60% aqueles que rejeitavam Bolsonaro. Hoje são 50%. Esse número vai cair mais? Marco, começa. Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo. Paulo, tudo depende também, e aqui eu não vou me basear tanto na pesquisa, nos institutos, mas muito mais numa questão até da nossa natureza humana. Quanto maior é o grau de difamação promovido pelo ambiente midiático contra a figura do Bolsonaro ou contra questões relacionadas ao seu governo, maior vai ser naturalmente a falta de empatia por parte de muitas pessoas que não acompanham diariamente o trâmite às vezes até meio burocrático, enfadonho de algumas pastas. Então, por exemplo, pouca gente sabe da reforma silenciosa que aconteceu e acontece no âmbito do Ministério da Economia. Pouca gente sabe o que acontece dentro dos estudos que são realizados agora no Ministério de Minas e Energia, enviados para a economia sobre privatização da Petrobras. Isso a gente que está no ambiente midiático, a gente acompanha integralmente o ciclo de notícias. Agora, o pessoal que escuta a repercussão das grandes redes, das grandes emissoras, geralmente recebe uma informação, mas que não está ali vinculada a fatos fidedignos, essencialmente. Ela está vinculada a alguma visão de mundo, a alguma opinião, e é geralmente negativa. Então, vem sempre uma palavrinha, não vem o genocida do Piperno, mas vem alguma coisa que denota uma postura ruim, uma postura perniciosa, malévola por parte do Bolsonaro, na sua pessoa física, inclusive. Sempre vem no editorial de um grande jornal aquela opinião. Então, eles se mostram isentos, eles se fingem de isentos para daí, de alguma forma, veicular aquela opinião que, quando bater no destinatário final, vai vir com aquela sensação de mal-estar. Poxa, então ele é culpado pela inflação. Poxa, então ele é culpado pela alta do preço dos combustíveis. Poxa, então a vida tá uma porcaria por causa desse cara. Então, essa é o grau de manipulação, este é o grau de manipulação desse grande aí, dessa velha imprensa, dessa extrema imprensa que gosta de lutar pelo poder. Eles lutam pelo poder. Antigamente eles tinham muito dinheiro que vinha do BNDES, eles tinham muitos amigos em Brasília e isso ajudava a promover as suas empresas. Hoje isso mudou, secou, a teta secou. Então isso gera um mal-estar para eles e eles transmitem esse mal-estar na forma de interesse político, manipulando as notícias. Mas a questão é muito simples. As pessoas caem nesses editoriais. Eu acho que essa é a grande interrogação. O pessoal acredita nessa velha imprensa ainda? Ou o pessoal está começando a falar, poxa, eu não sei se eu vou ler esse jornal já com essa carga de manipulação ideológica e divisão de mundo. Eu vou dar um passo para trás e eu vou aqui ligar em outros canais e ouvir outras opiniões para formar minha convicção. O Constant, boa tarde para você. Naturalmente, quem está no poder vai sofrer mais críticas, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, sem dúvida, a crítica é do jogo democrático e quem não aguenta o calor não vai para a cozinha. Não é crítica que a gente vê ao presidente Bolsonaro, ao governo Bolsonaro. É raríssimo a gente encontrar críticas ou críticas construtivas ainda por cima. A gente vê a tentativa de demonização, de massacre, de assassinato de reputação. São rótulos. Genocida, né, fascista, miliciano, são rótulos de quem não quer ou não consegue fazer crítica de fato concreta ao governo. E tem erros, claro que tem erros. Como tem muitos acertos, como tem muitas virtudes que são ignoradas por essa narrativa midiática, né? Em relação à queda de rejeição, eu enxergo da seguinte forma, aceitando os dados, eu não vou ficar fazendo todo o programa a ressalva de que eu não confio muito nas pesquisas, mas vamos lá, aceitando a valor de face. Por que eu acho que cai? Em primeiro lugar, o afastamento da pandemia. A pandemia teve um custo ao presidente Bolsonaro de imagem. Ele fez lá aquelas colocações dele que se mostraram acertadas, principalmente contra lockdown, essa coisa toda em nome da ciência que destruiu vidas, infâncias e economia.
né? E a turma se faz de sonsa agora, os mesmos que defenderam fique em casa, hoje culpam o governo Bolsonaro pela inflação, pelo desemprego, como se nem tivesse tido pandemia, ou seja, pura demagogia, né? Coisa de cafajeste, e há um afastamento, apesar do que a pandemia não necessariamente acabou. É até curioso hoje que tem reportagens sobre isso, porque chegou a 1 milhão o número de mortos nos Estados Unidos, né, de Covid ou com Covid. Acho que hoje alguns entendem que há uma diferença. E eu não vejo ninguém falando que o Biden é genocida, né? Continua morrendo numa certa taxa, mas a imprensa tirou isso da prioridade, das manchetes alarmistas e tudo mais, né? Aquela contagem mórbida de cadáveres ficou para o passado. Coincidentemente, quando o Trump saiu do poder, acabou isso. Foi uma coincidência incrível. E eu estou sendo, obviamente, irônico. Então, esse massacre midiático, ele pega. Para a turma que tem a visão mais estética de mundo, que acompanha de vez em quando ali só o noticiário político, ainda mais nessa velha imprensa, acaba sendo contagiada por isso. O presidente Bolsonaro não gosta. Por quê? Não, né? Você viu na pandemia. E aí vai afastando um pouco, essa rejeição vai caindo, algumas coisas começam a aparecer, mostrando que ele tinha razão e que a turma doriana e autoritária da esquerda toda errou feio, né? E aí vem um outro ponto final para encerrar minha fala, Paulo, que é a aproximação da eleição bipolar. Quer dizer, você tem que escolher ali, né, apenas o comunista corrupto, a volta da quadrilha petista, ou o Bolsonaro com esses defeitos. E aí, obviamente, pessoas sensatas, mesmo que tenham uma visão mais liberal, progressista, cosmopolita, até globalista de mundo, elas, no frigir dos ovos, têm que ser razoáveis, que é o caso exatamente do meu escritor, um dos meus escritores preferidos do mundo, Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura. Ele é um liberal, mais progressista, cosmopolita, ele tem muitas críticas ao Bolsonaro, mas ele olhou ali o capeta se aproximando, falou assim, é a quadrilha socialista corrupta do Foro de São Paulo, e ele conhece bem de perto o comunismo, ou é o Bolsonaro, com esses defeitos todos aí que ele enxerga. É óbvio que ele escolheu o Bolsonaro, como qualquer pessoa sensata o faria. O Piperno, o Constantino disse que o Bolsonaro acertou na pandemia. Você concorda com ele? Paulo, boa tarde os colegas. É óbvio que não, ele não acertou em nada, né? Aliás, a gestão do Brasil na pandemia, ela é praticamente um case às avessas, né? O mundo todo já, enfim, criticou e tal, e não vou gastar aqui o verbo de novo para falar sobre isso, né? Foi um desastre total. Agora, em relação a essa queda na rejeição do presidente, né, nos últimos 5 meses, há algumas considerações a fazer, sim. Primeiro que houve um momento em que o presidente anunciou aí um pacote de bondades, inclusive a história do Auxílio Brasil. Só que isso teve também um fôlego limitado, né? Isso não ia sustentar para sempre índices, enfim, de rejeição em queda. Ia chegar um momento que isso ia parar. Então parou, né? Todos os institutos estão dando aí 50, 55 aí de rejeição, não mais os 60, 65% de antes, mas eles apontam sim uma certa queda. Segundo que é claro que a saída do Moro desse jogo também, de certa forma, amenizou um pouco aí a reputação do Bolsonaro e alguns seguidores, em alguns setores da direita que não votariam nele, né? E que agora vão de novo apoiar o presidente Bolsonaro, até por considerar que não há uma outra alternativa, né? Segunda coisa, eu também, em relação às pesquisas que o Poder Data faz, e veja, jamais coloquei em dúvida a credibilidade, mas é só uma constatação. Sempre que as pesquisas são feitas por telefone, há índices um pouco mais favoráveis ao presidente. Agora, não podemos também desconsiderar o fato de que, nessa mesma pesquisa, a parte dela que nós divulgamos ontem, a diferença Lula-Bolsonaro voltou a crescer. Piperno, mas por que você acha que pesquisa por telefone favorece o Bolsonaro? Porque o ex-presidente Lula, como é sabido, ele tem uma imensa vantagem naquele setor que recebe até 2 salários mínimos. Essa turma toda é mais difícil de ser alcançada quando você faz uma pesquisa pelo telefone, porque uma parte desse universo não tem telefone. Então, é claro, isso é uma constatação meio óbvia e é por isso que dá sempre essa diferença. Agora, só para finalizar aqui, o Constantino, ele usa, aliás, reiteradas vezes, a questão da
Inflação que não é só uma exclusividade do Brasil, inflação é alta, que nos Estados Unidos... Saiu na Argentina, hoje. Oi? Fresquinho na Argentina saiu. 6% no mês. Quanto? 6% no mês. 58% acumulado no trimestre já um pouquinho para baixo aí do que foi lá em abril. Mas a questão não é nem essa. Não, deu quase 7. No mês passado deu quase 7. Mas a questão também não é essa. É que, de fato, a inflação aumentou no mundo todo. Isso é uma constatação óbvia. E seria realmente muita desonestidade a gente negar isso. Agora, o fato também é que aqui no Brasil a inflação aumentou como nos outros, o desemprego continua em 2 dígitos, a taxa de juros altíssima e, pior do que isso, a equipe econômica ela faz previsões mirabolantes que não depois acabam se concretizando. Hoje, por exemplo, estava lendo aqui uma última que o novo ministro das Minas e Energia fez a respeito da queda da inflação a partir de maio. Errou. Quer dizer, como futurólogo, no começo do ano ele falava em crescimento muito mais alto do que os indicadores vêm apontando. Então aqui não é questionar o fato de que só o Brasil tem inflação, isso é de fato mentira. É questionar, sobretudo, essas previsões para enganar trouxa. Não é enganar trouxa e acertaram muito nos últimos 3 anos. Acertaram muito mais que o FMI. A recuperação foi em V no Brasil. Foi em V a recuperação conforme prometido pelo Paulo Guedes. Total fake news. Não é total fake news. São os 3 índices que eu acabei de falar. Total. Só você pegar o pessoal do Ministério da Economia, então vamos lá. puxar os dados. Então vamos lá. Já que o Marco fez essa consideração, procurem a previsão de inflação que o novo ministro das Minas e Energia fez. Procurem as previsões realizadas pelo Ministério da Economia e os acertos nos últimos 3 anos. Isso, muito simples. Muito. Aliás, o centro da meta, segundo eles, estaria em 3,5%, centro da meta de inflação. Muito bem. E eu não quero pegar a palavra mais para... deixa o Serrão chamar o VAR, mas só pontuar que o Piperno saiu pela tangente, óbvio, a pergunta que você fez a ele, né, Paulo? Qual foi a pergunta? O presidente errou muito na pandemia, não vou voltar nisso e ponto. Mas o Constantino, eu já falei 1 milhão de vezes. Foi um erro. Errou tudo. Não, olha só. Errou tudo, demorou para comprar vacina, O tempo tem mostrado que os que quiseram fechar tudo de maneira ensandecida é que estavam errados. O tempo está mostrando isso. Tanto é que vocês se fazem de sonsos. Vocês nem batem no peito para falar, eu defendi fechar tudo. Eu defendi fechar tudo, sim. Eu defendi fechar tudo, não tem nada de sonso. Deu errado. Agora, eu não fui para televisão fazer propaganda de caixinha de cloroquina quando já tinha vacina. Eu não fiz isso. Meu Deus. É ficção. Serrão, chama o VAR, por favor. Saudações, meus amigos e amados haters. Dá para chamar o VAR para um monte de coisa. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro ponto. Bolsonaro foi muito desgastado pela pandemia. Não, foi verdade isso? Verdade? Verdade ou mentira? Nem tanto. Se fosse verdade, hoje o inegável líder nas pesquisas de opinião, acredite delas ou não, seria João Dória Júnior. Olha a diferença de índice de popularidade, índice de aceitação, índice de intenção de voto entre aquele que disse que acertou tudo e o que não acertou. Então, esse é um primeiro ponto para você pensar. Segundo ponto, o Ministério da Economia tomou mais de 80 medidas modernizadoras, estruturais, e elas só vão aparecendo com o tempo, não tem efeito mágico para isso. Tivemos problemas econômicos também, esse é outro ponto que tem que ser considerado, que fizeram com que o nosso establishment econômico aumentasse a taxa de juros, alegando que isso combate a inflação. Quando você aumenta a taxa de juros, e tem vários empresários que dizem isso claramente, aumentou a taxa de juros, vai diminuir a quantidade de emprego, porque o rentista vai aplicar o dinheiro no mercado financeiro e não ficar investindo em risco. Então, isso diminui o emprego. Com relação ainda ao emprego, tivemos, pelos tempos pretéritos de roubalheira, a redução, a desindustrialização do Brasil. Ela gera desemprego. E a industrialização não é retomada de uma hora para outra, ainda mais depois que você teve uma pandemia, depois que você tem uma crise econômica mundial, com efeito mundial, com inflação planetária, problema de logística mundial. Isso complica a economia na geração de emprego, que está sendo retomada devagar, lentamente, mas que na hora que ela vier, ela virá de maneira
consistente. O Brasil está fazendo grandes investimentos na área de infraestrutura, na área de logística, ferrovias. Um outro ponto importante, mudança de matriz energética, que isso também demora um pouquinho para acontecer, mas vai acontecer de maneira acachapante, porque hoje a potência da economia brasileira, que é o agronegócio, está fazendo altíssimos investimentos em energia solar. E energia eólica também. Isso vai ter uma modificação profunda na matriz energética do Brasil, vai ter efeito sobre a indústria automobilística e, tendo energia, você passa a ter possibilidade de industrialização, onde antes isso não era possível. Por exemplo, região Norte e Nordeste. Então, esse Brasil está mudando estruturalmente. Pode-se dizer que houve uma evolução aí de 50 anos em 4. Quem não quer enxergar isso é a oposição destrutiva, que não tem proposta para melhorar o país. Então, vai lá, ela vai continuar criticando o Bolsonaro, vai esculachar esse governo até onde puder, só que aí vem um fenômeno que o próprio Ciro Gomes tem assinalado muito bem. Embora Bolsonaro seja duramente criticado pela massa midiática e pela oposição irresponsável, ele tem demonstrado até agora uma impressionante resiliência, uma resistência, e ele, quanto mais apanha, mais cresce. Então, espere a hora da eleição, que é mais prudente para saber o que vai realmente acontecer. Muito bem. Piperno, o Serrão fala de 50 anos em 4. Eu quero saber a sua análise sobre isso. Está quase como o Juscelino, né? 50 anos em 5 aí e tal. Não, veja bem, eu discordo, acho que não é bem assim. E tem uma outra coisa, Serrão. Na questão energética, por exemplo, eu gostaria muito de ouvir agora boas explicações, não só do novo ministro das Minas e Energias, como até mesmo do presidente Bolsonaro, sobre essa história do Centrão Duto, né? Para quem não conhece, uma rede de gasodutos aí, orçada em 100 bilhões de reais, um empreendimento teoricamente privado, liderado pelo empresário Carlos Soares, o S lá da UAS, saiu depois da construtora, e que, na verdade, passaria a ter dinheiro do governo. O governo entraria com boa parte dessa grana para construir, né, esse mega projeto, como eu disse, nas regiões norte e centro-oeste do país. Então, é algo muito mal cheiroso, né? Colocar dinheiro público em um projeto como esse, né? Teoricamente um empreendimento privado, e aí o ministro Beto Albuquerque, que saiu, que acabou sendo demitido ontem, caiu por conta disso, porque há essa suspeita, né? Qual é o envolvimento do pessoal do Centrão com o governo e o empresário Soares para viabilizar esse projeto? Então, são dúvidas que eu gostaria que o ministro respondesse. Antes do Piperno terminar, eu fiquei pensando aqui, eu estava falando, poxa, daqui a uns 5 minutos vai aparecer mais um gabinete paralelo. Quer apostar, Paulo? Porque, de novo, a gente está falando tudo que é fruto de uma investigação, de uma operação da Polícia Federal, tudo que envolve algum tipo de indício, que seja investigado. Agora, é recorrente essa postura de ficar levantando e atirando essa metralhadora difamatória para todos os lados, querendo insinuar algum tipo de corrupção que não se mostrou provada, principalmente com a efusividade e da forma taxativa como é colocada para nós aqui. Então, E ao mesmo tempo que inocenta o Lula. O Piperno já disse que o Lula não é ladrão, ele já disse isso. É um Quer dizer, santo o Lula ilibado. que roubou, desviou, a sua quadrilha desviou centenas de bilhões de reais. Né? Vamos explicar então os 100 bilhões aí desses gasodutos. O Lula condenado em segunda, terceira instância e solto, liberado por um malabarismo supremo. O Lula, Piperno, acha inocente. Mas o que pode ter investimento do governo, ele já traz aqui como se fosse corrupção. Impressionante o negócio. Não, mais uma vez o pastor Constantino orando para converter. Pastor Constantino. Mas eu quero só dizer uma coisa: se há uma suspeita que se investigue. Né? E aí ganhou até um apelido o negócio, né? Centrão Duto. Então, esse é ótimo com o apelido, aliás. Não, a esquerda é ótima. Isso não é meu. A esquerda é ótima com o apelido. É dos próximos. Muito boa. É dos próximos. Pastorgate, os próprios deputados. Gabinete do ódio, milícia digital. Isso aí também não é meu. Não. Fala em milícia digital, Constantino.
Constantino, na hora que eu escuto milícia digital, parece que vão arrombar a porta da minha casa e me matar. É a milícia tudo é digital. ridículo, O seu é... Não, mas de toda forma, ministro Saxida, a proposta do Piperno é ótima. Abra a porta, mostre o que está por trás desse projeto ou não. Não custa nada. Se está tudo certo, está tudo certo. Se não tiver, vai consertar. Esse governo, ele acertou bastante e no que ele errou, ele procurou consertar. Então, isso é um ponto importante. Ninguém consegue acertar absolutamente, ainda mais que a gente sabe que esse aqui é um país, eu repito isso toda hora, dominado pela cleptocracia. Então a chance de ter sacanagem é enorme, fácil. Enorme. O Estado é gigantesco. Agora, o Serrão traz um ponto importante, sim, Paulo, que é o seguinte, é a questão qualitativa do PIB, né? As bases, as estruturas da economia brasileira mudaram nesses 3 anos para melhor. O próprio Adolfo Saxida, quando era secretário de Política Econômica, explicou isso em algumas ocasiões, aqui na Jovem Pan, inclusive, né? O PIB não tinha mais aquele fermento artificial produzido pela gastança estatal, né? Veja o Lula, por exemplo, falando isso. Não vai ter teto no meu governo porque o gasto público vai aumentar o PIB, a relação dívida-PIB não vai aumentar por causa do aumento do PIB. Quer dizer, ele descobriu na cabeça dele a alquimia. Ele pega chumbo e faz ouro. Ele criou um moto perpétuo de crescimento. O Estado gasta dinheiro que não tem, mas aí a economia vai crescer e isso não vai ter problema. Quer dizer, é a cabeça de alguém que fugiu de qualquer aula básica de economia. Constantino, tem outro aspecto. Entregou um governo crescendo 7,5%. Tem outro aspecto que não pode ser desprezado. Muito aquém do que os emergentes. É cansativo. Olha, eu participei outro dia como convidado do Pingos nos Is, com todo respeito, né? Eu comentei o seguinte, como é diferente você ter o tempo para comentar sem ter que ficar rebatendo falácias pipérnicas o tempo todo. Aqui a gente tem que gastar energia e tempo para colocar os fatos nos seus devidos lugares. E de novo eu tenho que explicar a fator China, que o Brasil cresceu muito aquém. Fator China é agora. A China sustenta isso aqui agora. Vamos lá. Vê os termos de troca. Termos de troca. O Brasil exportava X toneladas de minério de ferro, comprava tantos televisores. E isso multiplicou por 30 durante o começo do governo PT. 30. Você exportava a mesma tonelada de minério de ferro, comprava 30 televisores a mais. Essa foi a relação do governo petista, que conseguiu crescer muito menos do que os países emergentes na época. Então, Piperno, até quando você vai repetir as mesmas falácias? Porque você repete falácia todo dia. Quer dizer, você todo dia enche a bola da pior equipe econômica. Não, eu sempre estou em calma. Você que eu dou xiliquete, gritando. Eu não altero o tom. Só paz e amor. Você dá uma tacada. A verdade é a seguinte, o Constantino reclama, mas gosta. Gosta bastante. Agora, Constantino, olha só, vamos lá, vamos falar sério aqui. Tem outro aspecto. Mas a questão da mudança qualitativa é importante. Quer dizer, esse governo é um governo que ajeitou as bases da economia, retirando muito do pé do acelerador do Estado e dando condições para que a iniciativa privada pudesse investir e a infraestrutura melhorasse. Isso vai ter consequência positiva por muito tempo. Muito bem. Tem um outro aspecto que também não pode ser negado nesse momento, nem relegado a segundo plano. O pagamento do Auxílio Brasil hoje, na região Norte e Nordeste, ele representa mais do que a quantidade de pessoas empregadas formalmente. Então, isso também acaba sendo uma injeção direta de recurso na economia. Só que dinheiro para a população gastar. Claro que essa política compensatória é sempre criticável, pode parecer um clientelismo, mas ela tem um efeito econômico direto. Não adianta questionar esse aspecto. Tem efeito econômico. Melhora o consumo, as pessoas passam a movimentar a economia e isso gera efeito de crescimento econômico real. A gente não pode ignorar esse ponto. Então, essa economia brasileira tem tudo para melhorar, mas o fundamental é a parte de infraestrutura que evoluiu muito. E a gente cada vez mais tem que cobrar do Estado e insistir que o governo diminua cada vez mais a quantidade de impostos sobre o cangote do cidadão. Esse é o momento importante. Por isso que a gente não pode aceitar quando vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal levianamente provocado por um partido político para impedir que o governo diminua a alíquota de imposto sobre produto industrializado. Isso é a barbárie jurídica, é a juristocracia do mal. Muito bem, Piperno, então você está nervoso hoje? Não, você sabe que inclusive eu li muitas coisas aí sobre o novo ministro, né?
enfim, declarações dele em outros momentos da vida e tal. E a gente fica meio ruborizado com algumas, né? Por exemplo... Revista Piauí. Não, olha, a melhor revista do país, leio sempre, claro. Agora eu vou ter que ouvir falar mal do Adolfo Saxida, um cara que eu conheço há anos. Então, Constantino, militando na causa liberal. Com a palavra, agora começa. Campanha armatória. Constantino, você prefere, então, frases dele sobre mulheres, negros ou Pinochet? Vou começar com o Pinochet. Ó. Pinochet é um cara difícil de enquadrar. Demagogia, ele cara. colocava Posso o falar? Estado acima do... Então, desse jeito, ele é um esquerdista. Não, Piper. Mas, por outro lado, queria ter... Piper, você já falou do Fidel Castro aqui, até em tom elogioso, quase. Então, não a falei, gente tem que tomar jamais cuidado. elogiei o Fidel Castro. Se eu pegar qualquer frase sua fora de contexto, você pode parecer muito feio também se eu pegar qualquer frase a gente sua vai fora de desviar contexto. do assunto e no tempo que tem, é muito difícil falar sério sobre isso com alguém que não vai querer rebater a sério. Mas se você quiser, a gente dedica um programa inteiro um dia a falar do Pinochet, para lembrar o que estava fazendo antes o Allende com a economia chilena, porque a inflação era 500%. Porque ele deu dois golpes ignorando a Constituição, apontando ministros que o Congresso vetou e ele ignorou, estimulando tomada de propriedade, treinando miliciano em Cuba, que depois foi lá ajudar o governo dele. Quer dizer, o Allende era um comunista safado. É coisa que a turma da esquerda não quer falar. Olha, Constantino, não quer falar. Você tem todo o direito, aliás, de ter todas as opiniões que você quiser em relação ao presidente Allende. Aliás, eu também discordo de um bocado de coisa que ele fez. Discordo. A única Era eugenista, além de tudo. Eugenista. Eu discordo de muita coisa que o presidente Allende fez. Agora, o que não dá é para alguém, para um suposto intelectual, sair dizendo, escrevendo por aí, que o Pinochet era de esquerda. Não é esse o ponto. Não. Até porque ele dividiu eu não estou dizendo que você disse isso, não. tempo do programa com isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, ele quis dizer que o autoritarismo político remete à esquerda. Não, ele disse uma outra coisa, não é? O autoritarismo político... Na economia foram os Chicago Boys, né? A economia teve um monte de reforma liberalizante. Isso. Que diminuiu Você foi mais lúcido que ele. Na verdade, é o seguinte, o embrião de todo regime autoritário nasce na esquerda. É da esquerda. Você não morre de vergonha disso? Agora não vamos perder o foco da questão. Vamos lá, peraí. Me fala uma coisa, você, Marco, preferia... Eu vou fazer uma pergunta pro... Eu vou fazer uma pergunta pro Marco. Você, então, preferia viver... por exemplo, na Venezuela do Maduro ou na África do Sul do apartheid? Não, eu não entendo aqui. Eu não sei se eu quero jogar o seu jogo psicológico aqui, porque não faz sentido. Para que eu vou... Você está querendo me jogar para um lado o quê? Racista? Para outro não socialista? Não, deixa eu chamar o VAR aqui, porque vamos voltar para o mundo real. Vem cá. Toda violência emana da esquerda. Vem para o mundo real, vem para o mundo real. A gente aqui está discutindo a qualidade desse novo ministro das Minas e Energia. O cara, inegavelmente, é um burocrata preparado para o que ele se dispõe. É um cara que tem a clareza de que tem que diminuir o tamanho desse nojento, mastodôntico e ladrão Estado brasileiro. Esse é o ponto fundamental. Só por isso aí, esse cara já merece estar no cargo e ele vai cumprir a missão importante. A primeira, ajudar a diminuir o tamanho desse Estado, e a segunda, promover a reforma, a mudança da matriz energética brasileira. Se esse cara já fizer isso, já der os passos fundamentais agora para acelerar esse processo, já terá feito um grande trabalho. E se o Bolsonaro for reeleito, ele merece continuidade. E pode ser que ele continue até se bobear como ministro da Economia, hein? Aguardem. Muito bem, senhores, vamos falar um pouquinho de Edson Fachin agora, produção? Vamos para o assunto do Edson Fachin.